Bem que você falou ontem que o Irã era o grande alvo. E o Irã sabe que é o grande alvo e já reagiu, que ontem foi o dia, né? Pois é. Conta para nós, avalia conta o detalhe do que aconteceu e qual é a sua avaliação. Olha, aparentemente teve uma disputa interna no poder do Irã e os generais, os comandantes militares decidiram que era preciso o Irã provar para o mundo e para Israel que ele pode atingir o território israelense. Em relação àquela última vez que o Irã provou que pode atingir o território, mas foi uma chamada reação coreografada, onde basicamente o Irã mandou mísseis e drones que mapeavam o Iron Dome, que é a tal da cúpula de defesa antiaérea de Israel. O Irã não tinha interesse em acertar o território israelense, fazer bombas e mísseis caírem no solo. Ontem ele fez isso, para mostrar o que? A chamada capacidade de dissuasão. Se Israel atacar o Irã mostrou que ele pode fazer isso que está na imagem, que ele pode realmente atingir alvos. É muito mais complexo você furar o Iron Dome do que atingir um alvo específico no território israelense. Então, ele provou que ele consegue fazer o mais difícil. Então, a guerra de Israel contra o Irã, mesmo com participação americana, se mostrou por ontem penosa. Então, é isso que importa e foi isso que aconteceu. Uma grande derrota de Israel em termos estratégicos, embora Israel demonstre que vai atacar, vai continuar a guerra no Líbano, mesmo correndo o risco de ser alvo. Então, basicamente, o pessoal fala, ontem a coisa escalou pelo que o Irã fez. Não, a coisa está escalando por conta do que o governo Netanyahu faz com o apoio do Ocidente civilizado e democrático, né? Mas o Irã ele provou que a coisa não vai ser tão fácil assim. Então isso põe um limite estratégico a Israel, porque veja, é disso que está se falando. Não adianta o Ocidente falar qualquer coisa, mas na prática está apoiando a ação israelense no Líbano. É isso que o Partido Democrata americano está fazendo, não é só o Trump que está fazendo. Aliás, a gente tem uma profusão aí de guerras e de violência pelo mundo no governo do Biden. E a Kamala, como o pessoal está falando, é isso, ela está apoiando tudo isso. Né? As declarações dela dos últimos dias são inequívocas nessa direção. Mas eu acredito que ontem foi sim uma derrota muito grande de Israel. Se Israel perdeu realmente caças F-35, como tem sido alegado, foi uma perda muito grande. Perdeu esses caças no solo, isso precisa de uma confirmação. Porque das 10 bases, né? Da guerra é a verdade. Bases aéreas de Israel aparentemente foram atingidas e destruídas, além de uma informação não confirmada de que uma sede do Mossad também teria sido atingida, né, Hugo? Tem essa informação de que ela, ou pelo menos que o míssil propositalmente atingiu uma área muito próxima da sede da Mossad. Que como todo tipo de prédio que tal, ele é muito mais um prédio ali, é um grande bunker subterrâneo. E foram usados mísseis hipersônicos novos, provavelmente uma das principais armas iranianas, para mostrar que o Irã tem realmente capacidade. Ele não usou um ataque de saturação, ele já tinha mapeado da última vez o Iron Dome, e agora ele penetrou essas defesas israelenses, que todos os defensores ali de Israel, a torcida que tem por Israel aí nas redes, inclusive de gente que confunde esse Estado de Israel com o Israel bíblico, que é uma insanidade, sempre trabalhou a mística dessa defesa antiaérea, e isso ontem terminou. Isso que interessa, isso não é qualquer coisa. Então, quer dizer, numa guerra, claro, o Irã vai sofrer ataques, vai sofrer bombardeios, mas Israel vai sofrer também. Mas a gente tem aqui aquele desdobramento fascista que a gente já viu em vários países do mundo, em vários momentos da história, que é o governo Netanyahu
produzindo uma confrontação interna para se manter no poder, produzindo um estado de guerra do qual ele depende e, ao mesmo tempo, expõe a segurança do país dele. Nesse meio tempo, massacrando civis inocentes ali em Gaza, na Cisjordânia, que não tem nada a ver com Hamas, e no Líbano também, porque agora ele vai trocando a narrativa de Hamas para Hezbollah. Então é isso que está em jogo, mas é importante dizer que o Netanyahu ontem sofreu uma derrota muito profunda. O mito da invencibilidade, desculpa, caiu, né? O mito da invencibilidade de Israel, ou da inexpugnabilidade, que palavra, hein? Né? De Israel inexpugnável, caiu. Acho que isso foi fundamental ontem. Né? É isso que aconteceu ontem. Então, Netanyahu tem que trabalhar com essa realidade estratégica, mas a política de Israel toda vai a reboque do que Netanyahu quer. Não que não tenha interesse, não que não haja um consenso em relação à diminuição da vida de pessoas árabes e iranianas. Isso tem na sociedade israelense, isso foi construído ao longo do tempo, é muito forte. Mas eu digo, na realidade, ir a reboque de Netanyahu. Ele é a figura que consegue montar um governo ali hoje. Por isso que ele está lá. Não é porque necessariamente todos os principais quadros políticos dirigentes de Israel concordam com ele. Eles concordam em uma série de medidas aí desumanas. Mas muita gente não gostaria de ter o Netanyahu como primeiro-ministro, mas o fato é ele se impõe porque ele é o sujeito que tem capacidade de costurar uma coalizão. Acho que ninguém mais teria em Israel hoje. E ele arrasta o país para um estado de guerra permanente. Claro que o Ocidente já usava Israel para redesenhar o mapa da distribuição do petróleo no mundo. Eu falei isso ontem, isso tem de ser levado em consideração. Esse era o objetivo americano para os acordos de Abraão, esse era o objetivo americano em forçar tratativas de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Isso não era do interesse da Arábia Saudita, mas era do interesse de Israel de ser esse distribuidor de petróleo para a Europa, de ser esse porto de desembarque. Só que a questão de Israel hoje, há essa questão de um lado, mas há a questão do Netanyahu lutando para se manter no poder e mantendo esse estado de guerra e juntando esse estado de guerra, essa necessidade dos Estados Unidos da América de redesenharem esse mapa e melarem a entrada da China e da Rússia no Oriente Médio com a questão do BRICS. Uhum. E isso é um elemento fundamental nessa conversa. Rebeca, você queria entrar? Entra, por favor. Isso, Mauro. Hugo, a gente está há 5 dias, né? Estamos a 5 dias do 7 de outubro novamente. Netanyahu já disse que vai ter resposta, que vai atacar. Como que você vê essa projeção da escalada nesses 5 dias? E como que está essa questão dos países aliados ao Irã? Se fala em alguma coisa, alguma estratégia de defesa? Como que está isso nesse momento? Pela sua avaliação. Eu acredito que Israel mira, talvez, no atual momento, algum tipo de ação punitiva de eliminação de lideranças do Irã. Algum outro gesto espetacular, tentar matar o Ayatollah, por exemplo. Isso é mais crível para satisfazer a opinião pública interna israelense, né? A gente tem um cenário que eles miram realmente a limpeza étnica em Gaza e na Cisjordânia, né? E manter uma guerra contra o Líbano também, porque dominar o sul do Líbano é parte do projeto do Grande Israel. Não é um projeto de hoje, isso nasceu lá atrás. Se a gente pega os mapas do que seria esse Grande Israel, isso envolve não só a Cisjordânia, mas parte da Jordânia e o sul do Líbano, sim. No curto prazo, eu imagino que eles pensem, talvez, numa ação militar de bombardeio contra o parque nuclear iraniano, tentativa de assassinato do Ayatollah. Eu acho que ontem foi o limite. Quer dizer, olha, você tem um limite objetivo. Se você vai até aqui, você bate no muro. Mas isso gerou alguma bala dentro de Israel? Muito provavelmente. Gerou dentro do Pentágono? Gerou. Porque esse tipo de situação, Rebeca, as pessoas não sabem exatamente. Um diz que consegue penetrar o escudo de mísseis, outro fala que não dá. Esse tipo de coisa na arte da guerra, na ciência da guerra, só se resolve na prática.
E ontem foi um desses eventos que cortam e mudam a percepção de tudo. Então, o Pentágono está falando, olha, né? Olha o rolo que vocês vão meter a gente também, porque, claro, que os Estados Unidos têm interesse em usar Israel e tocar essa política, que é uma política do Partido Democrata. Mas se o Trump entrar, ele tem interesse em destruir o Irã, por outra razão. Essa história de mudar o mapa do petróleo não é um projeto do Partido Republicano. O Partido Republicano tem interesse em destruir o Irã porque ele é um Estado poderoso no Oriente Médio, ao contrário ali das petromonarquias, que são aquele arranjo, como eu falei ontem aqui, oligárquico, muito frágil. Mas veja, mesmo que os Estados Unidos tenham interesse de longo prazo, não me parece que as forças políticas americanas que estão bem polarizadas, elas têm interesse que a coisa escale para uma guerra agora, de grande proporção. Isso não está no cálculo, isso não está no radar. Mas elas também não têm como dizer não para o Netanyahu. Então, Netanyahu ainda tem a bola no pé para fazer o que ele quer. Se vai dar certo é outra conversa. Se ele vai chutar a bola e vai muito por cima do gol, aí é outra conversa. Mas ele ainda está com a iniciativa do jogo. O problema é que ontem ele percebeu que a coisa tem um limite, ele foi avisado. As lideranças militares israelenses não são burras, o Pentágono não é burro. Eles testemunharam tudo aquilo. Então, é tudo muito imprevisível, mas ele foi o grande derrotado do dia de ontem de novo. E eu acredito que se ele mantiver a iniciativa contra o Líbano, provavelmente ele pode ser atacado enquanto ele está tentando atacar, o que é a pior situação na guerra. Uau. Porque você vai tomar bala pelo lado, né? Enquanto você está atacando aqui de sul para norte, você vai ser atacado pelo leste. O leste vai te atacar aqui. Então, ele vai ter de arrumar uma narrativa para pelo menos frear isso. Se ele mantiver a estratégia na loucura, o que não é incomum na história do fascismo, o que não é incomum na história da extrema-direita e na guerra, a gente vai testemunhar um conflito que vai parecer essa violência de Gaza, parecer um passeio no parque. E eu acho... Total, né? E para destruição total, né? E a gente tende a ver, porque o sistema internacional caminha para uma destruição grande, que pelo menos o assuste a ponto de precisar levar a coisa à inflexão, porque os Estados Unidos estão fazendo tudo para manter a sua posição, né? Ou até ampliá-la, e não há exatamente como, pelo desenvolvimento econômico mundial, e se isso for mantido, a gente terá uma terceira guerra mundial. Eu falo há 2 anos isso, o pessoal fala, é um exagero. Olha onde que a gente está, pega o que eu escrevi há 2 anos. A gente está caminhando por inércia a caída ribanceira. Claro que a gente ainda não caiu, tem como evitar. Mas as coisas elas têm que ser levadas em consideração. E a gente tem de parar de falar de paz em abstrato, tem que parar de falar de besteira. O ponto é que a gente está caminhando para uma guerra. Como é que essa guerra vai se dar? E se a guerra for inevitabilidade, a gente tem que discutir como essa guerra vai ser disputada e quais os limites dela. Porque às vezes não tem jeito. Às vezes é só uma questão de mitigar e delimitar o que vão ser as linhas do jogo para que isso não saia totalmente do controle. Sim. Agora, interessante, né? A manchete do New York Times hoje vai em linha com o que você fala. Né? O New York Times hoje está dizendo, inclusive, o seguinte, né? Uma guerra mais ampla no Oriente Médio, e eles fazem a escalada, né? Hamas, Hezbollah e Irã. Interessante essa manchete do New York Times. E eles terminam dizendo o seguinte: após o ataque com mísseis do Irã contra Israel e a invasão israelense no Líbano, as principais questões são sobre a escalada futura e a resposta dos Estados Unidos. Né? Então, você vê que o New York Times, que por sinal anteontem, anunciou o apoio a Kamala Harris, é um jornal reconhecidamente vinculado ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos, está se questionando que o ponto decisivo é o quanto os Estados Unidos vão embarcar nesta aventura ou não. Eles já deslocaram tropas, deslocaram navios, estão lá cercando a região, né? Sim, eles estão deslocando, já deslocaram, por exemplo, para brigar no Mar Vermelho e sofreram uma humilhação muito grande, porque um porta-aviões foi atingido pelos Houthis, que são rebeldes ali no Iêmen, que são apoiados pelo Irã. Então, eles tiveram de mandar para o conserto uma máquina de guerra caríssima, que foi bombardeada por um míssil barato. E eles vão destacar o quê? Uma marinha de guerra para projetar aviões e para tentar interceptar
eventuais mísseis que sejam disparados do Irã. É uma resposta para se colocar e manter a posição de hegemon, mas não soluciona tudo, porque os Estados Unidos intervirem no Irã significa que o Irã pode travar o Estreito de Hormuz. E travando o Golfo Pérsico, você trava a distribuição de petróleo no mundo. Por quê? Porque os americanos ainda não mudaram a logística do petróleo como eles gostariam. Então, o primeiro efeito de uma guerra ali, a gente vai sentir no bolso aqui muito rapidamente, que vai ser uma explosão inflacionária. E um racionamento em grande medida. Então, vai ser rápido. Se a guerra acontecer ali, é muito maior que a guerra do Iraque ou do Afeganistão. Ao longo de semanas, a gente teria uma explosão inflacionária no Brasil. Isso que eu ia falar, seria dramático para o governo Lula, hein? E para a economia brasileira. Seria dramático para todo mundo, mas ia arrebentar com a economia do Brasil, da América Latina e para a economia americana também, que eles estão baixando a taxa de juros. Então, é uma coisa assim que não tem como, né? E o governo do Biden, ele está indo a reboque, da realidade. Ele está sendo conduzido por um louco, por um fascistão como Netanyahu, que está querendo se salvar. Então, o que se tornou uma estratégia muito genial americana, com essa história de paz entre a Arábia Saudita e Israel, virou uma tremenda besteira. E eles começaram a ir a reboque. É claro que os Estados Unidos apoiam Israel, é claro que sim. Mas o que eu digo do ponto de vista tático, eles estão sequestrados, eles perderam a iniciativa do jogo, porque quem está com a bola no pé é o Netanyahu, ele é maluco. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem. Eu queria fazer uma pergunta lateral para você, importante, mas lateral, e depois voltar ao tema central para a gente encerrar, que é o papel da Jordânia. A Jordânia é um país árabe, mas um país árabe, se os outros países são vacilantes, às vezes, né? Enfim, mas a Jordânia está servindo de base, ela virou um porta-aviões dos Estados Unidos e está usando, o território do jordaniano está sendo usado para fazer o ataque aos mísseis iranianos, né? Mauro, mas a Jordânia não é bem um Estado. De novo, aquele problema. É uma coisa ali que você reparte arbitrariamente um mapa e você atribui aquilo dali a uma família. No caso, são os Hashemita. Então, o que é isso? A Arábia Saudita também tem setores de sua oligarquia que são famílias, que são clãs, que uns são mais pró-BRICS, outros mais pró-Ocidente. Tem gente na Arábia Saudita pior do que na Jordânia, mas tem um outro lado que equilibra o jogo. E é uma disputa muito difícil da gente saber, porque não tem uma opinião pública, né? Os Estados Unidos sempre apoiaram aqueles regimes e não tem liberdade nenhuma, né? Ninguém tem a menor noção do que são, a menos que os insiders conheçam bem o cenário. No caso da Arábia Saudita, que é um pouco maior, é claro que tem uma relação ali de algumas famílias, com saúde em cima. Na questão da Jordânia é mais simples. É a família real de um jeito muito poderoso, uma grande quantidade de palestinos ali dentro, mas a Jordânia, enquanto Estado, não existe. E a Jordânia, ela é parte desse projeto do Grande Israel, porque metade dela teria de ir embora para Israel. Então, a gente sempre tem que ter essa visão, porque esses países deveriam ser uma coisa só. Boa parte deles deveriam ser uma federação árabe. A luta do pan-arabismo laico-nacionalista no passado, que os americanos lutaram contra para apoiar o fundamentalismo islâmico para derrotar aquela turma, é bom lembrar, e agora os americanos eles estão lutando para destruir os movimentos islâmicos que eles criaram, para destruir os movimentos laicos. O nacionalismo árabe visava acabar com essa mentirada de paizinho de mentira e criar uma grande federação, que era o correto, envolvendo ali Iraque, Síria, Líbano, né? Ou até mais do que isso, né? Se a gente pensar o que é a cultura árabe muito peculiar no norte da África. Mas, pelo menos ali no Oriente Médio, não faz sentido que os países árabes eles não façam parte de uma grande federação, né? Sejam um grande Estados Unidos árabes. Então, a Jordânia é um Estado artificial que serve aos interesses do Ocidente, ele simplesmente não tem muito direito de escolha. Quando o reizinho vai protestar na ONU, tem um grau de cinismo, mas tem um grau de verdade também, porque tem um grau de impotência da parte dele. Sim. Verdade.
Verdade, você tem batido muito nessa tecla, né? Da ausência de Estados nacionais no sentido estrito da palavra ali no Oriente Médio. Agora, uma questão que é o que vem, sobre o que vem. Ontem o Irã continuou batendo firme, né? O chefe do Estado-Maior do Exército, o general Mohamed Bachelet, se eu não estou enganado, disse que o Irã vai bombardear toda a infraestrutura de Israel se for atacado. E o corpo da Guarda Revolucionária do Irã, fundamental para a defesa do Irã, está dizendo que se Israel responder, que o que o Irã está dizendo é o seguinte, olha, zerou o jogo, houve o ataque à liderança do Hezbollah, nós respondemos, e acabou por aqui. Se Israel responder, então o jogo volta. E aí diz o corpo da Guarda Revolucionária do Irã que Israel sofrerá ataques demolidores, né? Do lado de Israel, o Netanyahu está dizendo que o Irã cometeu um grande erro ao atacar Israel e vai pagar muito caro por isso. Mas eu queria saber o seguinte, pelo que eu li de ontem para hoje, a força militar do Irã não é pequena, né? Diferentemente do que acontece ali no Líbano, no Hezbollah, Hamas, é uma força muito considerável que em vários aspectos rivaliza com Israel. Você me corrija se eu estiver enganado. E há uma indagação que é a questão nuclear. O Irã tem um programa nuclear não militar, mas há quem diga que há um programa militar sigiloso, que o Irã já teria bomba, ao contrário do que se fala. Como é que você vê essa coisa? Israel pode destruir o Irã pode destruir Israel? Qual o tamanho do prejuízo que um pode causar para o outro? Eu acho que os dois podem se destruir, mas eu acho que o Irã é muito maior, ele tem capacidade de aguentar uma guerra longa. Ele tem a capacidade, Israel tem um território pequeno, tem uma população pequena, Israel teria de lançar um ataque muito duro, esse ataque muito duro ser suficiente para destruir por completo o Irã. Isso não é o provável que vai acontecer. O Irã, ele coloca em dúvida se ele tem a bomba. Provavelmente ele não tem, Mauro. E provavelmente a briga de Israel é para que o Irã não construa a bomba. E há um debate no Irã, e uma briga de bastidores sobre se o Irã tem de construir a bomba ou não. Há setores no Irã que são contrários. E há uma ameaça muito forte americana. O problema é que se o Irã tiver a bomba, aí ferrou. Porque o que hoje é um equilíbrio, veja, é um equilíbrio, não é um equilíbrio perfeito, mas ele é um equilíbrio instável, porque, em um certo sentido, o Irã, ele aguentaria levar uma guerra por mais tempo, porque tem mais soldados, porque tem um território maior, porque poderia ter o apoio da Rússia, né? Muito provavelmente teria, muito provavelmente teve esse apoio ontem, em algum sentido, com algum apoio de satélite ou algo equivalente. Tanto que a declaração da chancelaria russa é ambígua e manda um recado nas entrelinhas. Mas se o Irã tiver a bomba, claro que ele se torna a maior potência. Então, que há esse equilíbrio instável se tornaria a superioridade, supremacia iraniana. Porque com a bomba, basicamente, o Irã poderia fazer o que ele fez ontem, só que de uma forma nuclear. Israel sabe bem disso. Eu diria que a coisa está escalando para uma guerra mesmo. Eu não trabalho com a possibilidade da sanidade, da capacidade racional, né? E eu acho que esse cenário de falar em paz, basicamente, é preciso, da parte do Brasil, é preciso romper com Israel, não é possível, e a postura do Sul Global, uma postura que tem que ser de ruptura. Isso Israel entende, porque Israel está sendo sustentado pelos Estados Unidos, porque toda essa situação aí de massacre em Gaza criou grandes perdas econômicas. Isso frustra o Netanyahu. Claro que esse ponto não se voltou contra ele, porque os israelenses apoiam o empreendimento da guerra, embora nem todos concordem com o Netanyahu. Mas o prejuízo econômico... Mas apoiam enquanto Israel estiver ganhando, né? Na hora de começar a perder... É sempre o mesmo. E aí o prejuízo da guerra é grande. Isso está incomodando a população israelense. Não tem como você também manter isso por um ano, ninguém sabe para onde vai. Agora, se aumentar o cerco econômico para Israel, por isso que Israel perseguia iniciativas como o BDS, lá, que era o
boicote, desinvestimento e sanções. Israel tem medo real de boicotes econômicos e que isso chegue numa escala de Estado. E eu acredito que precisa chegar numa escala de Estado. Israel precisa sentir economicamente que não vai conseguir comprar coisas, que não vai conseguir exportar, né? E eu acredito que até como exportação israelense, a tecnologia de guerra, de violência, de controle e de eliminação, é isso que Israel exporta, armamento e tecnologia de controle populacional. E eu não acho que o Brasil deveria se meter, quer dizer, ninguém pode concordar que o Brasil mantenha relações comerciais com um país que está matando gente inocente, qualquer país que seja. Israel não tem nada de especial nisso. Qualquer país que esteja fazendo isso, não, independentemente de toda a problemática da região. Na dinâmica atual, o Brasil precisa dizer não. Sim. Não e acabou. E isso não tem... Não fazer discurso na ONU, né? Dizer não é parar de mandar petróleo para lá, parar de querer comprar armamento de Israel e suspender as relações comerciais, é o mínimo. Suspender a relação total, diplomática, comercial e de toda a natureza, e aí Israel começa a sentir, aí Israel vai começar a sentir efetivamente, e na medida em que o empreendimento israelense não tiver viabilidade econômica, aí não tem como a vontade e a capacidade militar se impor. Esse que é o ponto, isso que tem que ser colocado, isso tem que ser feito. Eu acho que tem de parar com esse palavrório. Eu sempre volto a dizer, 2010, o mundo era outro. A gente está num outro mundo que a gente tem que ter um plano de contingência para a guerra. Né? Não tem como. A gente tem que ter realidade aí. Ontem a República Popular da China fez 75 anos, né? O Mao dizia, a gente quer acabar com a guerra, mas é preciso lutar a guerra para acabar com todas as guerras. Né? Tá aí, no Jacobin, que é a versão brasileira da Jacobin, a revista de esquerda mais importante dos Estados Unidos, o nosso Hugo Albuquerque é o publisher, né? É o editor-chefe da Jacobin aqui no Brasil. Este artigo do Vijay e do Tingshak, A Revolução Sem Fim, celebrando ontem, 1º de outubro, os 75 anos da Revolução Chinesa. Essa foto é antológica, é uma foto colorida, posteriormente, né, exatamente a proclamação da vitória da Revolução, né, Hugo? Sim, da Tings, a Tings é cantonesa, ela é lá do canto. Grande amiga, artista também. O texto é exclusivo para a gente aqui, saiu no site do MST também, mas foi em inglês, eu traduzi e foi exclusivo para a gente aqui no Brasil. Legal. Muito bom, é um balanço bem legal do que foram esses 75 anos.